amor com você. Abrace essa causa, é mais que um toque, é mais que um ato de amor. Vamos juntas lutar, se prevenir é uma forma de amar. Tão linda. Olá, e hoje a nossa entrevistada neste Outubro Rosa, ela é empresária do ramo da beleza, tem 43 anos e aos 41 descobriu um câncer de mama. A gente vai conversar com Roseli Oliveira. Roseli, tudo bem? Tudo bem, Rosângela. Agora sim, conta pra nós como surgiu, como é que foi todo esse processo quando você descobriu que estava com câncer de mama. Como foi? Foi em março de 2021. Eu tive contatos com pessoas que teve Covid e para minha segurança e segurança das minhas clientes, eu decidi fazer um teste do Covid. Foi onde eu descobri que eu já havia passado pelaquela parte de contaminação e eu fui totalmente assintomática. Aí eu fui orientada a fazer a tomografia do pulmão. Nessa tomografia do pulmão foi onde começou tudo. Quando o médico olhou a tomografia, ele viu uma sombra e fez a pergunta para mim: a senhora tem uma prótese? Eu disse: sim, tenho prótese. Ele falou: vamos fazer um teste clínico que aparentemente a prótese está virada. Aí sim a gente fez o teste clínico, ele já viu que não era prótese, já pediu uma ultrassom. E nessa ultrassom já deu o BIRAD 5. E aí já foi pedido biópsia e já começou a história. Isso foi no dia 3 de março de 2021. No dia 5 de março a biópsia chegou. A biópsia foi bem rápida e aí já chegou o resultado da biópsia. Aí começou toda a minha história. Como é que foi esse processo de receber essa notícia? Como é que foi para você, Roseli? Assim, a notícia é assustadora. Assim, eu creio que para mim foi, para todas as pessoas que eu converso, as pacientes com as quais eu me relacionei durante um ano, o primeiro momento é assustador. A gente tem muito medo, a gente não sabe nem por onde começar. Mas aí só tem uma opção. Comigo foi assim. A partir do momento que eu descobri que a biópsia comprovou que era um câncer, que eu já comecei já minha trajetória, andamento para fazer o tratamento em Barretos, eu já decidi facilitar. Ser facilitadora para mim e para as pessoas que me amam, que estão comigo. Quem estava com você na hora do resultado? Como é que você pegou esse resultado? Quem estava comigo, meu esposo. Ele sempre estava comigo, mas quando ficou pronta a biópsia, eu recebi por telefone. A pessoa, que é um amigo nosso, já ligou para ele primeiro, para ele já estar me acompanhando na hora de receber a notícia. Antes de você receber o resultado da biópsia, você ainda tinha uma esperança? Tinha, esperança a gente sempre tem. Eu tinha uma esperança que poderia ser um câncer, mas não um câncer maligno, precisar de passar por toda essa trajetória, porque na ultrassom já, pelo que a gente estuda, sem muito conhecimento, a gente já viu que já era um câncer. Vai precisar apenas uma cirurgia, retirar o nódulo e tudo certo, né? Essa era a minha esperança. Só que foi um pouco além, eu precisei de fazer a cirurgia, eu precisei de fazer, começou pelas quimioterapia, eu fiz a quimioterapia vermelha, a primeira parte, depois eu fiz as quimioterapias brancas, depois teve uma pausa para a cirurgia e depois a radioterapia. Agora assim, ó, nesse processo, Roseli, que você recebeu, na sua família já existe pessoas que tinham algum diagnóstico? Não, somente uma prima minha. Uma prima por parte de pai. E aí começou todo o processo. Você recebeu o diagnóstico da biópsia e aí o que você pensou naquele momento? Naquele momento eu já decidi lutar. Lutar com toda a minha força. Porque não tem o que pensar, o que fazer. Tem que fazer? Vamos fazer. Vamos fazer da melhor maneira que eu posso fazer. E aí você conseguiu ir para Barretos? Consegui. Consegui ir para Barretos. Aqui em Pontes Lacerda mesmo, tem uma mulher que se ajeitou para mim, né? Pegou todos os documentos, laudo, mandou os e-mails, fez tudo para mim. Só me mandou a mensagem no dia que a consulta estava marcada. Como é que foi contar para a sua família? Para minha família, quando eu fiz a ultrassom, eu já contei que nós, lá em casa, nós temos dois grupos. Nós temos o grupo dos 12, que nós somos 12 filhos, 12 apóstolos da minha mãe. E nós temos um grupo das mulheres poderosas, que é as mulheres que
que tenta emagrecer, que divide moda, que divide tudo, as mais novas. Ali a gente fala todo o assunto. No primeiro momento eu joguei naquele grupo, aquela ultrassom. E só depois mesmo da biópsia que eu contei para todos os meus irmãos e para mais Agora assim, meio tudo isso ainda tinha aquela revolução do Covid, onde você perdeu muitos amigos. Como é que foi para você? Inclusive o pastor, né, Antônio? Foi muito difícil, porque foi o meio mais forte da pandemia. Eu descobri o diagnóstico, o pastor Antônio já não estava muito bem, que não é apenas o pastor Antônio, é o meu melhor amigo e meu cunhado e meu pastor. Eu perdi o melhor amigo que eu poderia ter um dia. Eu falo assim, o melhor amigo mesmo. Quem conheceu o pastor Antônio sabe que ele era um grande amigo. Então assim, no dia que eu fiz a biópsia, eu fui na casa dele, de longe, porque ele estava com Covid. Ele já de longe lá, orou por mim de longe, foi a última vez que eu vi ele. E daí ele já passou mal naquela noite, eu nem fui avisada, eu e meu esposo, porque assim, o meu esposo estava cuidando de mim, e ele já foi para Cuiabá. Então assim, foi muito tumultuante. E o que é engraçado, Rosângela, que eu cheguei em Barretos para fazer a primeira consulta, foi numa época que o hospital fechou. E eu estava acompanhando, eu e minha cunhada que era também paciente oncológica, e nós entramos em desespero. Por quê? Porque nós, paciente oncológico, o que a gente mais quer é estar em tratamento, que é uma segurança pra gente. O hospital fechou, a gente veio embora. Quando eu cheguei em Cacilândia, a gente veio embora entristecida, porque eu estava vindo embora. Quando eu cheguei em Cacilândia, às 10 e poucas da noite, a minha irmã disse, maninha, ora pra mim, que eu estou indo lá no hospital. E aí eu já comecei a entender. Eu falei, meu Deus, maninha, no hospital uma hora dessa? Mas só orei e confiei. Aí quando eu cheguei em casa, no outro dia, 11 horas da manhã, de manhã, não sei se é 11 horas, que eu não lembro a hora que eu acordei, eu já vi a notícia no grupo que nós tínhamos perdido o pastor Antônio. Aí eu fui entender que eu precisaria de estar aqui para dar apoio à maninha, porque assim, ela é meu suporte, eu sou o suporte dela, que nós somos gêmeas, né? Aí eu fui entender que até no meio da maior dificuldade, Deus une propósito para a gente estar junto. Você fez a rádio, fez a químio. Teve um momento crucial assim, que você falou assim, bom, agora eu vou perder o cabelo, porque assim, a gente percebe uma vaidade em você, né? Você é muito vaidosa, né? Sempre muito bem arrumada. Obrigada. Como é que foi esse momento, Roseli? Ó, na primeira consulta, quando o médico determinou o tratamento, eu já perguntei, doutor, e o cabelo? Porque é a primeira coisa que a mulher pergunta? É a primeira coisa que a gente pergunta e que qualquer pessoa por fora pergunta, o cabelo. Porque antes de iniciar o tratamento, o cabelo é o principal. Depois o cabelo passa a ser apenas um acessório. Mas na primeira consulta eu perguntei, doutor, e o cabelo? Aí ele disse para mim assim, eles são muito amorosos, minha lindinha. O cabelo é apenas um acessório. Cuida do seu emocional, cuida de você que a gente cuida da doença. E se você perder o cabelo, vem outros. Aí eu já imaginei, vou perder o cabelo. Mas comecei a orar, profetizar e crer que eu não ia perder o cabelo. Com 15 dias certinho da primeira quimio, o meu cabelo soltou. O meu cabelo não caiu tufinhos, como a gente vê em vários pacientes. Cada um reage de uma maneira, né? Por isso que a gente não pode comparar o meu tratamento, como eu reagi, como uma amiga reagiu, como um outro reagiu, que cada um vai reagir de um jeito. Era dia de ceia, a gente estava congregando em Barretos, e eu fui lavar o cabelo, e era a época que meu cabelo estava mais lindo. Eu fui lavar o cabelo para ir para a igreja. Quando eu coloquei a mão assim, o cabelo subiu todo, saiu. Aí eu já arrumei aquele choro dentro do banheiro, a maninha estava comigo, porque foi o tempo de eu vir aqui e passar aqueles dias com a maninha aqui. Eu fui para Barreto e levei ela comigo, porque estava muito difícil para mim ir e deixar ela muito ferida aqui. Então a melhor maneira de eu ficar bem, ela ir comigo, mesmo arrebentada, ela foi comigo. Aí a maninha já pegou a tesourinha da Analice cortar papel e já foi cortando os fiapinhos, porque fica bem dolorido, né? E aí eu entrei, aquele dia foi o dia do desespero, mas para a glória de Deus foi apenas aquele dia. Porque eu cheguei na igreja, mesmo com dor, fui para a igreja e cheguei, eu clamei incansavelmente, assim, com toda a minha força pela cura.
eu cresci, eu tive uma fé que eu seria curada do câncer naquele momento. Mas Deus usa estratégia. Ele pode curar agora, ele pode curar durante o tratamento, como foi meu caso. E naquele momento eu senti que Deus curou o meu emocional. Eu fui curada do meu emocional. As pessoas falam, Roseli, hoje mesmo já pela manhã as pessoas perguntam como você passou por esse processo com essa alegria, com essa força, com essa determinação. Você mesmo lá ouvindo você fazendo a agenda, vendo você falar com as clientes. Eu falei, olha, é só Deus. Não tem outra palavra, Rosângela, é Deus. Deus curou o meu emocional. Se não tivesse sido aquele momento da cura, transformação do emocional, eu tenho certeza que eu não teria passado por esse processo como eu passei. E aí, a tua família estava, nesse momento, estava junto com você? Estava o meu esposo, a maninha e a minha filha pequena. E aí teve um episódio que marcou esse momento. Qual foi, Roseli? Foi que a minha filha, no dia seguinte, ela chegou, pegou o secadorzinho dela e secando os fiapinhos de cabelo e falou do nada assim, mamãe, fica triste não, a senhora está perdendo os cabelos, eu estou perdendo os dentinhos. Vão vir cabelos novos e dentinhos novos. E aí aquilo assim, a gente chorou, porque foi uma coisa que parecia que alguém mandou. Deus usa as crianças para nos fortalecer. Então assim, até pouco tempo eu contava essa história, igual eu contei para você no meu estúdio, eu me emocionava, porque assim, é uma coisa que parece que alguém falou, vai lá e fala isso. Porque ela falou com muita segurança. E o tempo passou. O tempo passou, continuei fazendo as químios, no término das químios, já tinha uns cabelinhos fracos, ela já estava nascendo os dentinhos e veio e disse para mim, mamãe, não disse para a senhora que ia vir cabelos novos e dentes novos? Então assim, foi uma força o tempo todo. Pós-químio, pós todo esse tratamento, veio a notícia da retirada do seio. Como é que foi essa cirurgia? Olha, quando o médico já no final da químio, que para a glória de Deus o nódulo tinha desaparecido, aí eu ainda pensei comigo, agora que desapareceu o nódulo, vai fazer apenas um quadrante. Mas ele falou, não, para sua segurança a gente vai tirar toda a mama. Assim, na hora é assustador, né? Porque mulher é mulher, né? Só que hoje, para a glória de Deus, hoje está muito avançado os tratamentos, eles estão com um cuidado enorme. Já foi retirada a mama e já foi feita a reconstrução no ato da cirurgia. Então assim, quando ele falou que ia reconstituir, me mostrou tudo, tirou as medidas, né? Que eles fazem tudo lá, tudo certinho. Então assim, eu já fiquei mais tranquila. Mas não é fácil receber uma notícia que vai tirar uma parte do corpo da gente. Tem que estar com muito foco. Eu falo que é foco, fé e determinação. Agora, Roseli, depois de tudo isso, né? De todo esse processo, como é que foi o tratamento lá no hospital? O tratamento lá é incrível. Lá é o verdadeiro hospital do amor. Eu falo assim que lá o cuidado com a gente começa na porta. Começa pelo guarda, pelas mulheres que estão recepcionando, pelos os que servem o cafezinho, a sopa. Começa lá fora e vem o tratamento lá é extraordinário. Eu brinco com as pessoas que só tem um defeito. Mas o defeito é nós, que mora muito longe. Somente a distância de lá. Lá é extraordinário o tratamento lá. Não tem como ser melhor. Roseli, de tudo isso, tá? Quem era a Roseli antes da doença e agora, depois da doença, o que mudou em você, na pessoa Roseli? Hoje a Roseli, hoje eu quero ter mais tempo com a minha família. Hoje eu quero aproveitar, assim, para mim hoje é hoje. Eu quero viver hoje como se fosse o último dia. Não que eu estou pensando em morrer. Que nem no meio do tratamento, nem no começo eu não pensei que eu ia morrer de câncer. A pessoa pergunta, você não tinha medo de morrer? Eu falo, não, nunca tive esse medo. Eu quero viver hoje porque eu quero aproveitar, porque eu sei que tudo passa. Então hoje eu quero aproveitar minha filha com mais tempo, com mais cautela. Até mesmo uma cliente eu estou marcando com mais espaço para tomar um cafezinho, porque a cliente hoje não é cliente, são todas amigas. Então eu já marco com um intervalinho maior para a gente bater um papinho, tomar um cafezinho. Então hoje eu estou cuidando do que faz bem para mim. Porque o que faz bem para mim é relacionar. Então hoje eu estou cuidando desse tempo. O que ficou de tudo isso? Ficou de tudo isso um aprendizado. Porque se a gente tem fé, tem força, determinação, tudo passa. É apenas uma fase. O que eu falo para minhas amigas que estão em tratamento, eu falo para essas mulheres que acabaram de receber
o diagnóstico. Ontem uma de Rondonópolis me procurou. Eu falo assim, ó, calma que tudo passa. É apenas um processo, tudo passa, não é para sempre. Vai ter os pós-quimioterapias, não é fácil, tem dia que é menos fácil que o outro, mas passa também. Então é apenas uma fase e tudo passa. Qual foi o seu maior medo durante todo esse processo, Roseli? O meu maior medo durante todo esse processo era, quando a gente ia passar por uma consulta, o meu medo era aquela medicação não ser compatível com o tumor, tipo assim, não ser aceitável. A partir da hora que o médico falava, ó, teve uma aceitação boa, eu não tinha preocupação. Eu ia para o hospital como se eu estivesse indo para o mercado. Como dizem as minhas amigas, com o maior brinco, lenço mais bonito, salto. Eu ia como se tivesse ido em qualquer lugar. Não tinha medo de ir para o hospital, não tive medo de nada. Então, assim, eu fiquei bastante segura. Fé para você? Fé é tudo. Eu falo que Deus me carregou no colo, Deus me sustentou. Se não tiver firmado em Deus, é difícil. Porque não tem outro caminho, a não ser fé. É aquele Salmo 123, né? Eu acho que é o 123. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor. Esse salmo eu já nem lia mais, eu já acordava e cantava ele. Porque o meu socorro vem do Senhor. Então, assim, pedindo ao Senhor força, sabedoria, discernimento, graça, paz. Então, assim, aquela paz que excede todo entendimento, porque você ficar um ano fora de casa, gente, não é fácil. Esse final de semana, domingo, segunda e terça, eu tirei para ficar com as minhas irmãs. Foi um final de semana incrível, eu já estava doida para voltar para casa. Não que lá eu não estava doida para voltar para casa, só que lá eu entendia que eu precisaria daquele tempo, e aquele tempo prolongado. Não era semana que vem eu vou, era no dia que desse certo. Então por isso que eu falo, essa paz que excede todo o entendimento só vem de Deus, não vem de nós. Família. Família é tudo, é Deus, família. Família, Deus no primeiro momento, o meu esposo, a minha filha mais velha me deu o maior apoio, a Lorena, sou grata a Deus demais pela vida dela. E assim, o tempo todo ela comigo, minhas irmãs, nós somos 10 irmãs. Então assim, não é difícil, minhas 10 irmãs, minhas melhores amigas. Os meus irmãos também presentes, que são 2. E as minhas amigas, minha equipe do meu trabalho, eu trabalho com mulheres há muitos anos. Então assim, há 20 anos essas mulheres se tornaram família. E assim, quando eu recebi um dia dessas mulheres todos os dias, me ajudaram, fizeram live para me ajudar, fizeram rifas. Então assim, não tenho palavra para agradecer essas pessoas que estiveram comigo direto ou indiretamente das redes sociais, conversando comigo. Então assim, foi um apoio incrível, Rosângela, sem explicação. Futuro. O meu futuro eu tenho muitas metas. Então eu vou viver uma de cada vez. Mas assim, eu creio no futuro brilhante, eu sei que Deus tem grandes coisas para mim. E eu sei que tem um propósito em tudo isso. Até o momento eu não entendi qual é esse propósito, mas eu nunca questionei por que isso aconteceu comigo, sendo que eu sou uma das mais novas. Nunca questionei. Pra ninguém, todos que convivem comigo sabem que eu nunca questionei. Eu só sei que se eu passei, como diz a minha mãe, o que eu tenho que passar, ninguém vai passar por mim. Qual é o sentimento hoje? Hoje meu sentimento é gratidão. Hoje não tem, hoje tudo pra mim vira graça. Eu acabei de vir pra cá para cumprir meu compromisso. O carro não pegou, já fiz daquela história uma brincadeira. Depois vim no outro carro, o carro quis dar problema também. Eu falei, nossa, vai ter que chamar um Uber, mas eu vou chegar lá. Atrasada, mas vou. Então assim, hoje eu estou levando, eu tenho uma amiga, né, que não é mais nem colaboradora, a Fabiola, minha amiga. Ela fala assim que hoje eu coloco graça em tudo. Não deu certo por aqui, vamos por aqui, mas vai dar. O que você diria hoje para as pessoas que estão passando por este problema ou que acabaram de receber a notícia, Roseli? Eu diria para essas mulheres, para essas maravilhosas, essas guerreiras que acabaram de receber esse diagnóstico, que tenham fé, tenham força, determinação e cuide do seu emocional, porque da doença tem profissionais incríveis para cuidar. E tudo passa. É apenas uma fase, o tratamento é um pouquinho longo, mas uns é menos tempo, uns é até mais. No meu caso, o meu foi 1 ano. No dia que fez 1 ano que eu saí da minha casa, eu cheguei. No meu Instagram tem a minha chegada, coisa mais linda. Então assim, no meu caso, no dia que fez 1 ano eu cheguei. Então assim, tudo passa. Para vocês que estão nesse processo,
Tenha fé que tudo passa. Vai ter dias menos fácil que o outro, mas não é impossível. Roseli, muito obrigada por você estar aqui e já, antemão, eu quero agradecer também aqui o Wagner da VIP Eventos, né, que fez a nossa decoração, também o pessoal do Viveiros Renascer, que estão sempre junto com a gente aqui, homenageando essas mulheres maravilhosas. Roseli, muito, mas muito obrigada e que Deus continue te abençoando. Amém, eu que agradeço, fiquei feliz de poder contribuir, contar um pouquinho da minha história e dizer para as mulheres que não estão ainda nesse tratamento e não vão entrar, mas prevenção é o maior ato de amor. Prevenir, nós estamos no Outubro Rosa, é o mês da prevenção contra o câncer de mama. Antes eu não tinha esse hábito de fazer anualmente os exames, mas agora eu peço para as mulheres que convivem comigo, falo, vamos fazer, vamos cuidar, fazer a prevenção, ir ao médico, porque o maior ato de cuidar é prevenção. Obrigada, Roseli. Obrigada eu, estamos juntas. Vamos juntas prevenir e derrotar nessa causa tão linda, forte e corajosa. A gente abraça essa luta, é Outubro Rosa. Câncer tem cura, entre de peito, você também nessa luta.